Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Desmistificando Brana, o canal que mostra a face oculta da mensagem de William Brana. Hoje nós estamos aqui com mais uma entrevista no quadro Mulheres de Coragem. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje nós estamos aqui com a irmã Joan Malena. Acredito que eu tenha falado corretamente o nome. Se eu não falei, me perdoe. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco da história dela. Então, irmã Joan, seja muito bem-vinda. Oh, Sister Joan, welcome. Hello, nice to be with you. Olá, é um prazer estar com todos vocês. Você pode se apresentar, dizer quem é você, qual a sua cidade, falar um pouco da sua infância dentro da mensagem? So, Ms. Joan, could you introduce yourself, tell us who you are, which city you live in, and a little about your childhood living within the message? Yes, hello, my name is Joanne Molina. My parents are Joseph and Esther Molina. I am from Tucson, Arizona, and I was part of the church here in Tucson that goes by the name of Golden Dawn Tabernacle. Bem, eu vivo em Tucson, meu nome é Joan Malina. Meus pais, o senhor e a senhora Malina, fizeram parte da igreja também e eu vivo até hoje em Tucson. I was born and raised in the message for 42 years. Eu nasci e fui criada dentro da mensagem por 42 anos. My parents left California and they moved to Tucson in the 1970s to be under the headship of Isaac Noriega here in Arizona. Meus pais se mudaram da Califórnia na década de 70 e se mudaram para ficar sob a tutoria de Isaac Noriega. I was born and raised in the message and was married at the age of 21. Como eu disse, eu nasci e fui criado dentro da igreja, dentro da mensagem, e me casei aos 21 anos. I have 4 children, 3 which are still under the ministry here. They attend Golden Dawn Tabernacle. Eu tenho 4 filhos, 3 deles ainda fazem parte do ministério, tá? Eles atendem ao tabernáculo, né, do Golden Dawn, ou seja, o amanhecer dourado. My 17-year-old son made the decision to leave church with me, and we both have been excommunicated from Golden Dawn Tabernacle. Eu e o meu filho de 17 anos decidimos sair do tabernáculo, fomos excomungados. Isso mesmo. Segunda pergunta. Você pode descrever quem eram os seus pais? Could you describe who your parents were? Yes, Joseph and Esther Molina. They Sim, came from California. meu pai, Joseph Malina, minha mãe, Esther no caso, eles vieram da Califórnia. They joined the message in the late 1970s. Eles se uniram à mensagem no final da década de 70. Ok. Irmã Malina, você deixou de realizar algum sonho por causa da mensagem? So Sister Marlena, did you not fulfill or were not able to fulfill a dream of yours because of the message? Any dream? I guess being raised in the message as a female, there really is not room for dreams. There are no options for dream. It's to hopefully one day be married and become a mother and a homemaker to a family, take care of your children. Bem, eu creio que sendo uma mulher criada dentro da mensagem, eu creio que não há espaço para sonhos para uma mulher dentro da mensagem. O que a mulher deve almejar é somente casar, ser uma mãe, ser uma provedora e cuidar da sua família e da sua casa. My sect of the message, the women do not work. They don't go out of the home.
No meu secto da mensagem, as mulheres não podem trabalhar, elas não saem de casa. We were to stay home and be submissive to our husbands and the ministry at the church. Nós devemos ficar em casa, ser submissas aos nossos maridos e ao ministério da igreja. Irmã Malina, sabemos que muitas histórias são contadas em púlpito para fazerem as mulheres baixarem a cabeça e serem submissas. Sister Malina, we know that many histories are told from the pulpit to make women bow their heads and be submissive. Qual dessas histórias mais te marcou no tempo em que esteve dentro da mensagem? Which of these stories had the biggest impact on you when you were at the message? I think being taught that as a woman, we have to be in submission to a man at all times. If we're married, it's to our husbands. If it's an unmarried girl, it's to the pastor. Eu creio que o que mais me marcou foi a questão da submissão, né, para uma mulher. Se nós somos casadas, nós devemos ser totalmente submissas aos nossos maridos. Se você é uma jovem que não é casada, você deve ser totalmente submissa ao seu pastor. Você presenciou algum tipo de abuso dentro da mensagem? So, have you witnessed any kind of abuse within the message? Yes, at Golden Dawn, there is a lot of abuse. It has been run by Isaac Noriega since the 1970s, and I believe abuse has been covered up since then. Bem, sim, eu acredito que há vários casos e desde que é cuidada por Isaac Noriega, né, isso vem acontecendo desde a década de 70. There is elder abuse. Há o abuso dos mais velhos, Child abuse, abuso infantil, domestic violence abuse. abuso por violência doméstica, There is sexual abuse. abuso sexual também existe. I have witnessed and seen and heard abuse in every way, shape, and form while being in Golden Dawn Tabernacle. Eu vi e ouvi falar sobre diversos tipos de abuso enquanto eu estava no tabernáculo Amanhecer Dourado. Você acredita que as pregações de William Branham poderiam influenciar esses abusos? Do you believe that Branham, as a preacher, or else his preaching, could have influenced these abuses? Absolutely. I was not aware of how deeply his ministry was involved with abuse. Bem, absolutamente. Até então eu não estava, né, não tinha conhecimento de como o seu ministério estava profundamente envolvido nesses abusos. I blamed a lot of the abuse on the ministry there in Golden Dawn. Bem, eu posso culpar, eu coloco a culpa em muitos desses abusos, né, no meu próprio ministério, no Amanhecer Dourado. Until I started doing my own research, researching the beginning and the origins of William Branham's ministry. Bem, até eu começar minha própria investigação, né, sobre as origens do ministério de William Branham. This is a newspaper from the local newspaper here in Tucson, Arizona. Esse é um recorte do jornal, né, de um jornal local de Tucson, Arizona. The journalist who did the investigation decided to title this Ready Made for Abuse. O jornalista que fez a investigação, né, e autor do artigo, decidiu nomear o artigo, ou seja, colocar como título, esse título, né,
pronto para o abuso. Ou pronta, né? When reading this newspaper, I began to realize how deep the abuse is in the message. Ao ler esse jornal, né, eu pude crer o quão profundo é o abuso dentro da mensagem. This is the second paper that came out. It's entitled It's All About the Money, that divulges into the money-making schemes that are involved in the message. Esse é um outro recorte de jornal que saiu, que tem como título, né, É Tudo Sobre o Dinheiro, que mostra os esquemas para lucro, né, dentro das igrejas da mensagem. The third series is Male Supremacy Cult, How Women Are Mistreated in the Message. O terceiro recorte tem como título, né, Um culto de supremacia masculina, que mostra como as mulheres são tratadas dentro da mensagem. It is definitely a male supremacy cult. E definitivamente é um culto de supremacia masculina. This paper is entitled Cult Within a Cult. Esse quarto recorte é intitulado como Culto dentro de um culto. I began to understand how cults can be inside of cults. Eu comecei a compreender como um culto pode estar contido dentro de outro culto. This is called We Don't Go to the Law. Esse recorte, o quinto, é chamado de Nós Não Vamos Atrás da Legalidade. How important this one is. E esse é muito importante. The sexual predators that hide under the cloak of the message is worldwide. A questão de que predadores sexuais se ocultavam dentro da mensagem já é algo que está se espalhando mundialmente. Finding freedom is next for those of us that were able to get away. E o próximo recorte se chama Buscando a Liberdade, para pessoas como nós que buscam sair disso. I think these are all very important. Eu creio que esses recortes são todos importantes. I think a lot of people have come forward. Eu creio que muitas pessoas vieram à luz sobre o assunto And are now willing to speak of what goes on behind church closed doors. e agora estão dispostas a falar sobre o que acontece dentro das portas da igreja, quando elas se trancam. We were so blinded and brainwashed into not speaking about what happens. Nós éramos cegos e sofríamos lavagem cerebral sobre tudo que nós tínhamos que falar, então nós não falávamos sobre o que acontecia realmente. That we allowed this abuse to continue. E também sobre o fato de nós permitirmos que esse abuso continuasse. Irmã Marina, como que foi o seu processo de saída da mensagem? Sister Marlena, how did it go? How did it happen, this process, when you decided to leave the message? Well, I left the message in 2023. I had been in the message for 42 years. Bem, inicialmente eu deixei a mensagem em 2023 e eu fiz parte da mensagem por 42 anos. My marriage was toxic and unhealthy, and I went to the pastor many times for help. Meu casamento era tóxico e não era saudável, principalmente, e várias vezes eu tentei levar esse assunto ao meu pastor. Nothing ever changed, and as a woman, I was expected to leave the situation in the hands of the Lord. Nada mudava e como uma mulher eu tinha que esperar e aceitar que tudo tinha que ficar nas mãos do Senhor. There is no help for women. Não há nenhum tipo de auxílio para as mulheres.
On top of that, Golden Dawn has its own private school and it's run by the assistant pastor Ray Aguirre. Além disso, o Amanhecer Dourado, ou seja, o Tabernáculo Golden Dawn, tem a sua própria escola e é administrada pelos próprios pastores. All my children attended and were there for 16 years. Todos os meus filhos estudaram lá e estudaram lá por 16 anos. I had issues with the way the school handled issues with my children. Eu sempre tive problemas com a maneira com que a escola lidava com os meus filhos e sua educação. In 2023, I had a huge problem happen with one of my children. Em 2023, eu tive um grande problema que teria acontecido com uma das minhas crianças. And I took a stand and I confronted both the pastor and the assistant pastor. E eu tomei uma atitude e decidi enfrentar tanto o pastor como o pastor assistente. It was messy and fueled with lies. And it began to take an effect on my mental health. Foi um processo complicado, permeado de mentiras e começou a influenciar a minha própria saúde mental. I saw firsthand how easily the ministry lied and were eager to destroy an innocent child's life with lies. Eu vi e senti em primeira mão como o nosso ministério mentia e poderia influenciar e causar males à vida de uma criança. And they did this to save their own reputation as men of God. E eles fazem isso para manter a sua reputação como homens de Deus. On top of that, my marriage was completely destroyed and broken, and yet I was trying to keep it together for the sake of the church. Além disso, meu casamento estava totalmente destruído, acabado, e ainda assim eu tentava manter o meu relacionamento, o meu casamento, devido aos meus filhos. Standing up for myself and for my child came with a terrible consequence. Me defender e defender os meus filhos me custou muito e gerou várias consequências. And in February of 2023, I suffered a nervous breakdown and was taken to the hospital. Em 2023, eu sofri um processo mental e eu tive que ser internado devido a isso. I was court ordered to be evaluated by a psychiatrist in a mental health facility. Devido ao que teria acontecido comigo, eu fui internado e fui ditada pela lei a comparecer a uma clínica psiquiátrica. And I was taken there and admitted for a psychiatric evaluation. E eu fui admitida lá e levada para um tratamento psiquiátrico devido ao colapso nervoso. I was tranquilized and given shots in both my arms and given psychotic medicine. Eu fui tranquilizada, recebi medicação em ambos os braços para conter o ataque psicótico. Eu estava fazendo uso de antipsicóticos. I had a terrible reaction to the medication. Every day they gave me medicine. Eu tive uma reação enorme em relação à medicação. Todos os dias eles me davam medicação. The side effects were the medicine made my jaw lock and my eyes roll back. Os efeitos colaterais que aconteciam muito era que fazia meu maxilar, ou seja, meu maxilar e as mandíbulas travarem, e muitas vezes fazia a minha íris sumir, ou seja, meu olho ir para trás. My throat would swell up to the point where I could not breathe. It was very painful. A minha garganta costumava fechar de tal forma que eu não conseguia respirar. I was admitted and went through many meetings with many psychiatrists.
Após ser admitida, eu participei de várias reuniões e passei por vários psiquiatras. They asked me if I knew what had caused this behavior, my nervous breakdown. Eles me perguntavam o que tinha acontecido, por que isso teria ocorrido, ou seja, o meu colapso nervoso. And even though I was in that condition, I knew exactly what sent me to the hospital. E mesmo que eu estivesse naquela condição, eu sabia exatamente o que tinha causado a minha ida ao hospital. I told them about the situation at church school and how I witnessed the ministry treating children. Eu lhes contei sobre a minha situação em relação à educação dos meus filhos e à escola e como o ministério tinha tratado a situação. I also told them about my marriage, what was going on, and how unhappy and hurt I was. Eu também lhes contei sobre meu casamento, sobre toda a situação e como eu me sentia infeliz e muito machucada pelo meu casamento. I was released with a psychiatric diagnosis of anxiety, depression, and PTSD. Eu fui liberada da clínica com um diagnóstico de ansiedade, depressão e TEPT, ou seja, transtorno estresse pós-traumático. Severe anxiety and severe depression. Não só isso, mas como ansiedade severa e depressão severa. The psychiatric doctor that was there explained to me it was situational. O psiquiatra que estava lá me explicou que era uma questão da situação. That I suffered a nervous breakdown due to the constant submissive situation that I was living in. Que o meu colapso nervoso teria sido causado pela submissão, ou seja, pela submissão constante que a situação me trazia. Being submissive to the pastor and my ex-husband caused a nervous breakdown. Ou seja, ser submissa ao meu pastor e ao meu marido me causaram um colapso nervoso. As many know, the message does not support or acknowledge mental health issues. Como vocês sabem, e muitos sabem também, a mensagem não dá suporte para doenças mentais. If anything, you are prayed over and kept secluded from everyone and under close watch. No máximo que acontece eles rezam por você, as pessoas rezam por você, você é mantido num lugar isolado e está sob constante vigília. You're controlled even tighter by your pastor and your husband. Você é ainda mais controlada pelo seu pastor e pelo seu marido. The doctors explained clearly that my situation had caused a nervous breakdown. Os médicos explicaram com total clareza que a minha situação teria causado meu colapso nervoso. And if I didn't change my situation, I could become a patient there in the mental health facility. E que se eu não mudasse a minha situação, eu poderia muito bem me tornar uma paciente direta daquela clínica de saúde. The anxiety, depression, and PTSD was so overwhelming. A ansiedade e o TEPT era tão avassalador That I started medication and outside therapy against the pastor's counsel. que eu comecei a tomar medicação e a fazer terapia fora da igreja sem o consentimento do pastor. I did that to basically save myself. Eu fiz isso basicamente para poder salvar a mim mesma. About a month later, a situation occurred in my marriage. Após um mês do ocorrido, uma situação aconteceu no meu casamento. And I asked to be taken back to the hospital. E eu pedi para ser readmitida ao hospital. And there I made the decision to leave both my marriage and the church.
E naquele momento eu decidi deixar tanto o meu casamento quanto a igreja. I couldn't continue living the life I was living without it affecting my mental health. Eu não podia continuar com essa vida que eu estava vivendo sem que isso afetasse a minha saúde mental. It was a hard decision to make, but I made the choice that day to save myself. Foi uma decisão difícil de tomar, mas eu tomei essa decisão para que eu pudesse salvar a mim mesma. After making that decision, I was served divorce papers and my marriage of 21 years ended. Após tomar essa decisão, eu recebi os papéis de divórcio e o meu casamento de 21 anos havia acabado. I was also excommunicated and lost all my family and church community. Eu também fui excomungada e perdi toda a minha família e os meus contatos com a comunidade da igreja. So I started a life on my own, and within a few months and weekly therapy sessions, Então eu comecei uma nova vida e após semanas de terapia, I started improving. eu comecei a melhorar. My 17-year-old son also made the choice to leave with me. He was also excommunicated. Meu filho de 17 anos também tomou a escolha de deixar a igreja juntamente comigo e ele também foi excomungado. My therapy has helped me in so many ways. Minha terapia está me ajudando em várias maneiras. I still struggle with anxiety, depression, and PTSD, but in therapy, I learned how to deal with it. Eu ainda tenho que lidar com a ansiedade, com a depressão, com o TEPT, mas a terapia tem me ajudado a lidar com tudo isso. I learned what triggers it and how to work around it. Eu aprendi o que causa isso, ou seja, qual é o gatilho e como eu posso passar sobre isso. I left with no respect for a ministry that would cause pain and scars to innocent children. Eu não tenho nenhum respeito por um ministério que causaria danos a uma criança And disregard the abuse of women. e que faria vista grossa para o abuso de mulheres. But I was so brainwashed, I believed William Branham to still be a prophet. Mas a lavagem cerebral ainda me dominava, então eu acreditava ainda que William Branham era um profeta. I carried a lot of guilt for leaving the message. Eu carregava comigo muita culpa e mágoa por ter deixado a igreja. Well, I found a lot of wrongs with Golden Dawn. I didn't find anything wrong in William Branham. Enquanto eu havia achado muitas coisas erradas no Amanhecer Dourado, eu não havia achado nada de errado em William Branham. The church that I left prohibits technology, especially the internet. A igreja onde eu vivia e convivia era contra total tecnologia, totalmente, especialmente a internet. If you are caught using the internet or tattle, se você fosse pego utilizando a internet ou falasse sobre isso, if you have a smartphone, se você tivesse um smartphone, or someone sees you using the internet, ou se alguém visse você utilizando a internet, there were consequences, mainly sitting communion out. haveria consequências, talvez sendo retirada da comunhão. In September of last year, I started Googling things on the internet about William Branham. Em setembro do ano passado, eu comecei a buscar no Google informações sobre William Branham. I saw how Billy Paul had passed away
And from a child, I knew the prophecy of California and Billy Paul. Eu vi que Billy Paul havia morrido e, desde criança, eu sabia sobre a profecia que envolvia Billy Paul e a Califórnia. I had made a visit out to California, and Billy Paul was still alive, so I wasn't that afraid of it sinking. Bem, eu visitei a Califórnia e como o Billy Paul ainda estava vivo na época, eu não estava preocupada se a Califórnia iria afundar. When I saw on the internet that he had passed away, I became very confused about the prophecy that was never fulfilled. E quando eu vi na internet que ele havia morrido, eu fiquei muito confusa em relação à profecia que não teria ocorrido. A comment that someone had left on a website led me to John Collins' YouTube channel. O comentário que alguém havia deixado numa comunidade me levou até o site de John Collins. I started listening to John Collins, Charles Paisley, and Rob Burgess. Eu comecei a ouvir John Collins, Rod Burgess e Charles Paisley. I saw the research history and the past of William Branham's ministry. Eu vi o estudo, a pesquisa deles e também o passado de William Branham. And I realized the entire foundation of my faith was built on lies, scams, abuse, and filth. E eu, daquele momento, percebi que a base da minha crença era, na verdade, uma base de abuso, mentiras, sujeira e falcatruas. William Branham was a false prophet, and that changed my life forever. William Branham era um falso profeta e isso mudou a minha vida para sempre. I had been doing my own research every day. Todos os dias eu faço a minha própria pesquisa. And I'm uncovering more lies and more filth. E cada vez mais eu descubro mais mentiras e mais sujeira. That defied who William Branham really was. Que definem quem William Branham realmente era. I'm determined to continue my research because I want to understand the religion that held me captive for so long. Eu estou determinada a continuar a minha pesquisa porque eu quero entender mais sobre essa religião que me manteve cativa ou presa por tanto tempo. I never dreamed I would one day say the words William Branham is a false prophet, but here I am today. Eu nunca sonhei que eu mesma diria essas palavras. William Branham é um falso profeta, mas eu estou aqui hoje as dizendo. He's absolutely a false prophet, and all his ministry did was allow abuse to be covered up. Ele é um falso profeta, e tudo que o seu ministério fez foi encobrir abusos que estavam ocorrendo. His ministry allows abuse to be covered up in the name of religion. Seu ministério permitiu que abusos ocorressem em nome da religião. The message has allowed the abuse of men, women, and children. A mensagem permitiu o abuso de homens, mulheres e crianças. And now it makes sense to me why the internet was strictly forbidden. E agora faz todo sentido para mim o porquê que a internet era proibida. Golden Dawn doesn't want anyone looking into William Branham. Porque The origin. I'm sorry, man, go on. Into William Branham, the origin or the history of his ministry. Porque o Amanhecer Dourado não quer que nós pesquisemos sobre William Branham, ou seja, a sua origem e o que ele fez. They want it hidden, and when it comes out, they suffocate it. Eles querem esconder, e quando vem à luz, eles tendem a querer sufocar essas informações. It's amazing to see the lies they will say to keep this hidden.
É incrível ver as mentiras que eles contam para manter tudo isso escondido. In Golden Dawn, abuse is common and covered up. No Amanhecer Dourado, o abuso é algo comum e é sempre encoberto. The ministry there will do their best to destroy anyone who uncovers it. O ministério de lá faz de tudo para esconder e vai destruir qualquer um para poder encobrir isso. I thought this was only happening at Golden Dawn because that's all I knew. Eu acreditava que isso só acontecia no Amanhecer Dourado, porque o Amanhecer Dourado era tudo que eu conhecia. Golden Dawn is not affiliated and does not socialize with any other churches here. Porque o Amanhecer Dourado não se comunica ou é afiliada com outras igrejas. So I only know what I saw there at the church. Portanto, eu só sabia o que ocorria lá naquela igreja. I'm in contact now with a lot of previous message believers, ex-message believers. Eu agora estou em contato com várias pessoas que tinham a crença na mensagem, né? Ou que seguiam a mensagem, ou alguns que já não fazem parte mais da mensagem. And it hurts me to see this abuse is going on within the message. E me chateia muito saber que esse abuso continua a ocorrer dentro da mensagem. It was not just limited to the church I left. Não era só, ou não é só, limitado à igreja que eu deixei. It started with William Branham's ministry. Tudo isso começou com o ministério de William Branham. And it extends across the world. E se estende por todo o mundo. I believe that his message allows this abuse to happen. Eu acredito que a sua mensagem, a mensagem dele, é o que permite que esse abuso continue. And I'm determined to do what I can to help those that are trying to get out. Eu estou determinada a fazer tudo o que eu puder para ajudar aqueles que estão saindo. And to be a support to those that have been abused and hurt by the message. E ser um suporte para todos aqueles que foram machucados e sofreram abuso na mensagem. A lot of people leave the message and they leave it alone. Muitas pessoas saem da mensagem, mas deixam o assunto para lá. But I seen too much and I know too much to stay silent. Mas eu vi muitas coisas e sei de muitas coisas para ficar em silêncio. And that's my story. E essa é a minha história. Irmã Malina, se você pudesse visitar a si mesma no passado e dar um conselho, qual seria? Sister Molina, let's say you could go back to the past and talk to yourself in the past. What would be an advice, a piece of advice that you give yourself? And why would you tell that? Well, I was told that I was going to regret this decision that I made to leave the message. Bem, foi-me dito que eu iria me arrepender da decisão que eu tomei de deixar a mensagem. And I do have a regret. E eu me arrependo. I regret not leaving sooner. Eu me arrependo de não tê-la deixado mais cedo. Your mental health is so fragile. A sua saúde mental é tão frágil. It took for me to have a nervous breakdown and be hospitalized. Eu tive que passar por um colapso nervoso e ser hospitalizada To realize this. para poder compreender isso. So I do regret not leaving sooner.
Então, eu me arrependo não tê-la deixado mais cedo. Se ela pudesse conversar com alguém, alguma mulher que estava deixando a mensagem, se ela pudesse falar com essa irmã agora, que estava deixando a mensagem, e estivesse ouvindo ela, qual conselho ela poderia dar? Sister Marlene, let's say that right now you have one of the sisters of the message that are leaving the church right now, and she's watching us. And what would be the message? What could you tell her about all this? There's nothing like having your freedom. Não há nada como ter a sua liberdade. There's nothing compares to being free. Nada se compara a ser livre. We were not made as women to be subject under a man's foot. Nós não fomos feitas como mulheres para ser sujeitas a ficar sob os pés de um homem. We should not let religion cover us in abuse. Não devemos deixar a religião nos cobrir de abuso. This passes from generation to generation because no one stands up against it. Isso passa de geração para geração, porque ninguém decide enfrentar isso. Agradeço, irmã Malina, por ter vindo aqui dar seu testemunho. I'd like to thank you, Sister Melina, for coming here and testify. Acredito que alcançará muitas pessoas. I believe that this message will reach a lot of people. E que Deus continue abençoando a sua vida. And that God may illuminate your life today and always. Thank you. I believe that us speaking up and letting people know will open people's eyes. Obrigado. Eu acredito que se nós falarmos e continuarmos a nos comunicar, nós seremos capazes de abrir os olhos das pessoas. The Bible says the truth shall set you free, and I believe the truth is setting people free. A Bíblia cita que a verdade o libertará. Então eu acredito que a verdade está libertando as pessoas. It's not wrong to have questions in the message. It's not wrong to have doubts. Não é errado ter dúvidas ou curiosidade dentro da mensagem. God puts that in us for a reason. Deus coloca isso em nós por uma razão. We have common sense. Nós temos senso comum. The message takes that away from us. E a mensagem tira isso de nós. It completely destroys our minds and our hearts. Ela destrói completamente as nossas mentes e os nossos corações. And I believe, especially as women, we need to listen to our hearts. Eu acredito que nós, especialmente as mulheres, devemos ouvir o nosso coração. If we don't stop the abuse, it will go down to our children. Se nós não pararmos o abuso, esse abuso irá ser passado aos nossos filhos. To our grandchildren, to our great-grandchildren. Para os nossos netos, para os nossos bisnetos. The abuse will never stop if we don't speak up. O abuso nunca irá parar se nós não falarmos sobre ele. I think everyone should know the history of William Branham. Eu acredito que todos devam saber sobre a história de William Branham. The truth of how his ministry started. A verdade de como o seu ministério começou. Eu quero também agradecer. Quero agradecer também a Malina, tá certo? A pronúncia é essa mesmo, Adenir? Tá certo, é isso mesmo. E
Peço ela desculpa por mim, pelas vezes que, quando eu enviei mensagem de texto, eu assinei muitas das vezes a língua inglesa. Mil desculpas. Well, I'd like to thank Melina. I don't know if I'm pronouncing it correctly, but I told you that he is. And he would like to apologize as well, because when he sent the text, sometimes he would not be, he's not very good in English, so he would, his message or his text was not that good, but he tried his best. Yes. Thank you. Eu agradeço, que Deus te abençoe e que, quem sabe, no futuro você possa escrever um livro contando sua história. Well, like I said, I like to thank you very much, and God bless you. And maybe in the future, may you write a book about your history. Thank you. I appreciate it. Obrigado, muito obrigado pelas palavras carinhosas. Ok. Obrigada mais uma vez. E se você é uma mulher de coragem que deseja participar deste quadro, entre em contato com o irmão Wilson para a gente marcar uma entrevista. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.